Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Texto muito conhecido. Diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Mas você, quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E ao orar, não empregue vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos se assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes mesmo de pedirdes. Portanto, vocês devem orar desta forma: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se assente. Meus irmãos, nesta noite eu estou embaixo de uma palavra e eu quero pedir para a irmã Ninha e a irmã Sueli ficar na intercessão por mim. Irmão, eu sou muito cético com as coisas de Deus. E quando a gente fala de oração, a gente temos que entender que a oração é uma das coisas mais importantes da vida do cristão. Então, nessa noite, a minha palavra é mais pastoral. Eu não sou pastor, mas é uma palavra pastoral. Graças a Deus, eu estou debaixo da cobertura do meu pastor, então eu tenho livre acesso para ministrar a Bíblia, né? Aqui eu não estou limitado a um cargo, mas o que eu estou pregando é o ensino de Jesus. Então eu peço a atenção dos irmãos, amém? Nessa noite eu quero falar sobre oração. A oração, irmãos, ela é uma aproximação da pessoa por meio de palavras a Deus, ou seja, por meio de palavras e pensamentos, a gente tem um contato com Deus. A oração, irmãos, é o único meio, preste bem atenção, a oração é o único meio que nós, seres humanos, temos contato com Deus, no sentido de se alimentar dele. Mesmo não vendo, mas crendo por meio da fé, é como uma comunicação de uma criança com o seu pai. Eu demonstrei aqui para os irmãos, o meu filho, a gente ensinou para ele que todo dia, que quando ele acordar, ele deve orar. Todo dia que ele se alimentar, ele deve orar. E esses dias aconteceu um fato engraçado. A gente, às vezes, se esquece na vida corrida. E ele falou: mamãe, orar. Mamãe, orar. Então, irmãos, virou um hábito na vida do meu filho orar. Então, oração, ela é um estilo de vida que temos com Deus. Nós somos filhos de Deus. E a comunicação com o nosso Pai é essencial. Preste atenção, quero ser didático nesta noite. A criança, quando ela é pequena, ela não se preocupa muito com a vida. Por quê? Ela sabe que o seu pai vai protegê-la, o seu pai vai cuidar dela,
e o seu pai vai alimentá-la. Então, isso é um cuidado que aprendemos. Então, irmãos, a oração, na prática, é uma dependência do nosso Pai. A oração é quando reconhecemos a nossa pequenez e a nossa incapacidade e pedimos cuidado ao nosso Pai. Um cristão, irmãos, que não tem o hábito de orar, automaticamente ele se acha capaz de andar com as suas próprias pernas. É negar a dependência do Pai. É andar nas suas próprias convicções em uma estrada perigosa. Hoje, muitos filhos não têm um relacionamento bom com o pai. Quem é pai aqui vai entender o que eu vou falar. Irmão Eduardo, há filhos que só procuram um pai quando precisa de alguma coisa. Ele fica um tempo sem se comunicar com o pai e só vai pedir socorro. Sim ou não, irmão Eduardo? Então, irmãos, quando o filho cresce um pouco, ele não tem o hábito de se comunicar com o seu pai. E ele só vai procurar o seu pai para pedir ajuda. Então aqui a gente vê, irmãos, que hoje a oração, ela virou apenas um pedido de socorro, não um hábito. Tem filhos que não mandam mensagem para o pai, mas quando está passando o aperto, pai, me ajuda, pai, me empresta tanto, pai, me manda um pix. Então, há filhos que só procuram o pai quando está precisando. Então, irmãos, na nossa vida religiosa é a mesma coisa, Cléo. Às vezes só procuramos Deus quando estamos precisando. Então, a oração é a comunicação com o Pai. E essa comunicação, irmãos, não tem que só ser quando estamos precisando de socorro. Pois Hernandes Dias Lopes, ele diz o grande seguinte: a oração é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Pois a nossa carne não quer orar. Repara bem, às vezes trabalhamos o dia todo, mas não conseguimos dobrar o joelho 15 minutos. Porque a nossa carne, ela luta contra a oração. O nosso joelho fica trêmulo quando a gente não consegue orar. Então, irmãos, percebe-se que a oração, na prática, é difícil. Não adianta a gente inventar e ser hipócrita e falar que temos uma vida de oração, a qual é invejável para todos. Eu sou ser humano, eu reconheço e falo para os irmãos, orar é a coisa mais difícil da face da terra, porque estamos lutando contra a nossa carne. E diante desses tempos nossos de igreja, alguns mitos foram implantados na nossa mente. Primeiro mito: orar de madrugada é melhor do que orar nos outros horários. A gente se perde em Provérbios 8:17, que diz que Deus ama aquele que madrugada o busca, mas não. O versículo ali é isolado, ele diz o seguinte: quem precisa de Deus, dá prioridade para Deus. Então é esses que Deus procura e Deus ama. Não que orar de madrugada é a oração mais poderosa que tem no mundo. Não, isso é um mito que construíram na face da terra. Outra coisa, tem pessoas que falam: Deus só recebe orações longas. Acabamos de ler em Mateus: não é no muito falar que eu ouvirei vocês. Outras coisas que as pessoas acrescentaram: Deus só recebe oração de joelho. Aí eu te pergunto, e o tetraplégico, Deus não vai responder a oração dele? Mas isso é um mito que tem criado nos séculos atuais. Outro mito que a gente escuta muito: a oração do monte é mais eficaz, que no monte o poder desce. Não, irmãos, isso é mito que as pessoas vêm criando diante os tempos. Outra coisa, muitas pessoas cantam: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.
Mas se você acompanhar na sua Bíblia, em Deuteronômios 1,45, Deus rejeita oração de incrédulo. Isaías 59, verso 1 e 3, Deus rejeita a oração de quem não se arrepende. Outra coisa, Provérbios 1, 25 ao verso 28 ao 31, Deus, ele não responde pessoas que o ignoram. Outra coisa, Deus, ele rejeita a oração de pessoas, irmãos, que não honram o seu cônjuge. Deus, ele não responde a oração de quem não ajuda o próximo. Se a gente ler na nossa Bíblia, Pedro, no capítulo 3, verso 7, ele vai dizer, se o marido fez o mal para a esposa, é melhor fazer paz, senão Deus não responde a oração. Então esse louvor que a gente canta é meio contraditório. Deus não rejeita a oração. Deus rejeita, irmãos. Deus rejeita a oração de incrédulo. Deus rejeita a oração de pessoas que não se arrependem. Deus rejeita a oração de pessoas que o ignoram. Deus rejeita a oração de pessoas que não ajudam o próximo. Deus, irmãos, ele não responde a oração de cônjuge a qual não honra o seu cônjuge. Deus, ele não responde a oração de hipócritas, Isaías 1, verso 1 ao 15. Deus não responde orações egoístas, verso 4, 2 e 3. Aí eu te pergunto, Deus rejeita a oração, sim ou não? Então por que a gente canta? Outra coisa que a gente canta, nunca vi um justo sem resposta. Elias, ele vai orar, 1 Reis, capítulo 19, verso 4, Deus, eu quero a minha morte. Deus matou Elias? Não. Então, justo sim, irmão, fica sem resposta. Jesus, o Filho de Deus, Mateus 26, verso 39, Pai, afasta de mim esse cálice se possível. O justo ficou sem resposta, Deus ignorou o seu próprio filho. Então, irmãos, Deus, ele rejeita a oração sim. Deus, ele deixa o justo sem resposta sim, porque tem que estar de acordo com a vontade dele. Tem que estar de acordo com a vontade do nosso Pai. Então, a gente fala muito de oração e desconhece a oração. Mas, irmãos, algumas verdades eu te conto. Um morto pode ressuscitar pela oração. Jesus orou por Lázaro, Lázaro ressuscitou. Josué, ele orou para o sol parar. No seu capítulo 10, verso 12, o sol parou. Então, a oração, irmãos, é uma construção. Jesus orava pelos doentes, eram curados. Há poder na oração. Jesus, ele está diante a uma situação adversa. As pessoas estão ali clamando socorro por ele. O cego enxergava quando orava. Uma angústia cessava pela oração. Pedro estava preso na prisão, a igreja orou e ele foi liberto. É nesse poder da oração que eu creio. Mas o nosso problema é o seguinte: a gente ignora o ensino de Jesus. O texto ao qual lemos em Mateus, Jesus, ele nos ensina a orar. E o nosso problema como ser humano é que a gente não gosta de aprender. Jesus, ele começa no verso 5, dizendo 2 proibições. Preste atenção nisso. Jesus diz só, quando orares, não seja como os hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem do grego, pessoa que atua numa peça de teatro. Quando você orar, não seja hipócrita. Não use máscara. Por quê? Os hipócritas gostavam de orar alto, Cléo, para mostrar que eles estavam orando. Mas, na verdade, eles estavam atuando. Jesus, ele proíbe a hipocrisia na oração. Não adianta a gente fingir que ora aqui, se a gente não orar em casa. Não adianta a gente dobrar o nosso joelho bonitinho aqui, seguir a liturgia da igreja, mas lá no seu secreto você não orar. Você está sendo hipócrita, você está usando máscara. Isso Jesus proíbe. Então, irmãos, não adianta a gente falar de oração se a gente não ser verdadeiro com nós mesmos.
Jesus disse, não seja dissimulado, não seja impostor, não seja como os hipócritas. Porque, na verdade, eles já receberam o galardão deles. Já percebeu que tem gente que só ora aqui porque ele está sendo visto? Mas Deus sabe, irmãos, quem é verdadeiro. Outra proibição de Jesus. Não seja como os pagãos, que fica repetindo palavra. Sabe o nosso problema? A gente criou um manual para orar. A gente dobra o nosso joelho, a gente fala o Salmo 121 todinho, o Salmo 91 todinho, mas Jesus não quer isso, irmão. A gente está sendo como os hipócritas, repetindo oração. A gente está sendo como os gentios, que estão usando vãs palavras de repetições. Tem pessoas de outras religiões, que ele ora um terço, ele ora 21 palavras, mas não é e muito repetir a palavra. Jesus, ele está falando, seja sincero na nossa oração. Irmãos, já percebeu que às vezes a gente é viciado em hábitos? Oração, irmãos, não é um vício. Oração é um hábito. Oração é ser sincero. Então Jesus disse, não seja como os pagãos, outras traduções estão como gentios, que no muito falar, repetem palavras, mas não é no muito falar que eu vou responder. Então, percebe bem, a oração, ela começa com 2 proibições. Jesus não quer hipocrisia, Jesus não quer vãs repetições. Aí Jesus, ele começa a ensinar os discípulos. Entenda bem, quando orares, orareis assim. A oração diz respeito a uma família. Pai nosso. Somos uma família. Então, quando oramos, Pai nosso, às vezes somos individualistas na nossa oração. Mas Deus está dizendo, irmãos, a oração diz respeito a uma família. O Pai é nosso. Segundo ensinamento, que estais nos céus. A oração tem um endereço. Terceira lição, a oração tem um propósito. Seja santificado o teu nome. Quarto ensinamento, ela tem uma missão. Vem o teu reino. Quinta lição, ela tem um decreto. Seja feita a tua vontade. Então, como a gente fala que sabe orar, se a gente não aprendeu a orar com o próprio Jesus? Porque quando oramos, meu Deus, Senhor, eu estou passando necessidade. Está se preocupando mais com você. Pai nosso, que estás no céu, Pai, meu Senhor do céu. Pai, seja santificado o teu nome através da minha vida. Tá vendo quando muda? Vem o teu reino. Mas quando a gente ora, Pai, eu estou precisando disso. Pai, tá difícil. Não, irmão. Jesus, ele nos ensina a orar. Aí aqui eu aplico. A oração tem divisão, Cleo. Primeira divisão. Ela diz primeiro a respeito do reino. Santificado seja o teu nome. Aqui, irmãos, é uma declaração que indica o desejo que todo crente seja honrado e reverenciado acima das coisas. Essa frase é uma petição que diz respeito ao zelo pelo nome de Deus, o reconhecimento da sua glória. Mas sabe qual é o nosso problema quando a gente ora? Pai, honra o meu nome. Pai, espalha meu nome nas nações. Não, irmão, seja santificado o teu nome. A oração é dividida. E a primeira parte da oração, ela diz respeito ao reino. Então, santificado seja o teu nome. Aí, o santificado seja o teu nome é acompanhado, Cléo, de um propósito.
Qual o propósito? Venha o teu reino. Mas quando a gente ora, a gente inverte o papel. A gente deixa a primeira parte da oração para o final e primeiro vem as minhas necessidades. Senhor, eu estou precisando de quantos, não sei o quê. Não, irmão, a oração, ela tem regra, a oração, ela tem modo, e a oração precisa ser respeitada, senão só vai ser palavras lançadas ao vento. É importante que em nossa oração tenhamos uma mentalidade que reconheça o propósito do reino de Deus. E que nos preocupemos, irmãos, em promover propósitos na terra. Em primeiro lugar, o domínio do Senhor deve ser evidenciado na vida dos seus discípulos. Orar, venha o teu reino, é pedir ao Pai que nos ajude a ser cristãos fiéis, obedientes, sinceros, eficazes em nossas próprias vidas. Quando oramos, venha o teu reino, estamos preocupados com as almas perdidas. Quando oramos, venha o teu reino, estamos preocupados com a missão que o Pai nos entregou. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que possamos espalhar o reino de Deus, não apenas com palavras, mas também com as nossas ações e qualidades visíveis do nosso caráter cristão. Terceira parte da ordem da oração, seja feita a tua vontade. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, é pedir para Deus, Senhor, faça o que o Senhor bem quiser. Estamos orando, haja luz, estamos orando, faça aquilo, mas entenda, Senhor, seja feita a tua vontade. É o decreto de Deus, irmão, que importa. Mas a gente quer ensinar a Deus trabalhar. Muitas pessoas que passam problemas com o filho ou com o esposo, ele quer ensinar Deus a fazer milagres. Senhor, vai lá, destrói, faz assim. Mas não, irmão, seja feita a tua vontade. Sabe por que às vezes seu filho não foi liberto ainda? Porque você está pedindo para Deus fazer a sua vontade, não é a dele, não é do seu modo, não é para Deus quebrar a perna dele, não é ele para sofrer um acidente, não, para de jogar praga. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, a minha filha não fala comigo, o meu filho não fala comigo, faz assim com ele, pega ele, Senhor. Não, irmão, seja feita a tua vontade e não a minha. Oração, irmãos, é Deus fazer a vontade dele. O que importa aqui é a presença dele. O que importa aqui é o querer dele. O que importa aqui é o efetuar dele. Segunda parte da oração, presta atenção aqui. Diz respeito às nossas necessidades, Saulo. Pão nosso de cada dia. Percebe? Tem crente que atropela a oração. Primeiro, ele fala das necessidades dele, o pão dele. Mas Jesus ensina, a oração tem ordem. E a ordem da oração, ela tem partes. Só na segunda parte da oração que vem as minhas vontades. Pão nosso de cada dia. Diz respeito ao que? A nossa necessidade diária. O pão, irmãos, naquela época, era o alimento popular. Ele estava tanto na mesa dos pobres, tanto na mesa dos ricos. Então, o pão é o alimento que faz parte da alimentação diária. Então, irmãos, é suficiente em nossa fome diária um pão. É comprovado pelos nutricionistas que um pão, Cleo, é suficiente para alimentar a nossa fome durante o dia. A oração, irmãos, quando oramos, diz respeito também ao pão celestial que é Cristo. Ele é o pão da vida que precisamos todos os dias dizer, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, tua presença todo dia me dá, Senhor. Senhor, eu quero o Senhor todos os dias na minha vida. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer mudar a oração. A gente quer, irmãos, mudar o que está escrito. Aí a gente ora, o pão nosso de cada dia.
Aí a gente já acrescenta a mussarela, a mortadela, o requeijão. Não, irmão, se Deus dá é graça. Mas o que Ele sabe para nós é o necessário. A oração está sendo uma parte. Primeiramente, respeita o povo. Segundo, perdoa os nossos devedores. Irmãos, entenda bem. Guarde essa palavra. Quem não perdoa, não será perdoado por Deus. Ah, mas me traiu, me espancou. Perdoa, irmãos. Perdoa, deixa pra lá. Eu sei que dói, eu sou ser humano. A mágoa dói, a angústia dói, a raiz e a amargura vem. Mas quem não perdoa, não é perdoado por Deus. Aqui é a maior falha de nós cristãos. Porque a gente tem dificuldade, maninha, de perdoar. Muitos cristãos foram perdoados na cruz, no Calvário, por Jesus. Mas tem dificuldade de perdoar o ofensor. Não libera perdão. Então, irmãos, devemos perdoar os nossos devedores e pedir Jesus perdoá-los também. Aí como a gente quer que Deus responda a nossa oração se a gente não consegue perdoar? E nós cristãos, irmãos, precisa colocar na nossa mentalidade, Ele foi moído no Calvário, Ele me perdoou, então por que eu não consigo perdoar? Irmão Emerson, você não está na sua pele, irmão, eu sou ser humano, eu sei que dói, mas o ensinamento é de Jesus, quem não perdoa não será perdoado. Jesus não merecia ser moído no Calvário, Jesus não merecia morrer pelos nossos pecados. Mas Ele nos amou, nos perdoou, e a graça dEle nos superabundou. Entenda bem, quando perdoamos, automaticamente somos enriquecidos pela graça de Deus. Ai, irmão Emerson, a religião me machucou, o tal líder me machucou. Irmão, perdoa, deixa que Jesus faça a obra. A oração se finaliza como: nos livrai do mal. Aqui, irmãos, não é apenas uma abstração, mas uma entidade real. Satanás, na sua atuação do mundo, está relacionado à liberdade. Aqui precisamos, irmãos, expressar o nosso desejo de ser liberto do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Nos livrai do pecado, nos livrai da incredulidade, nos livrai, Senhor, dessa casca de demônios. Irmãos, que possamos, então, aprender a orar de fato. Não seja hipócrita, não seja repetitivo na sua palavra, não cria mito, tenha uma vida reta. Marido, ame a sua esposa, perdoa a sua esposa, senão a sua oração não vai passar do céu. Mulher, ame seu esposo, perdoe seu esposo, senão é em vão você orar. Filho, perdoa sua mãe, senão é em vão você orar. Obreiro, libere perdão para quem te magoou. Aquele que tem uma oferta e vai entregar para Deus, e tem um mal contra o seu irmão, primeiro perdoa o seu irmão, depois traz a oferta. Não sou eu, Jesus Cristo, que fala. Finalizando, guarde essa frase. E aqui eu concluo. Quantos me ouvem, diz amém. Oração sem ação não tem reação de Deus. Oração sem ação não tem reação de Deus. Não adianta você orar para Deus salvar o seu marido e você não ser uma mulher virtuosa. Não adianta você orar para Deus salvar a sua esposa e você não ser um marido que honra os méritos a qual Jesus pediu. Não adianta você orar para Deus, perdoar, salvar a sua família e você não ser um exemplo de família. Não adianta você orar pedindo para Deus salvar a sua filha se você não é exemplo de mãe. Não adianta você orar a Deus pedindo para que salve o seu filho e você não ser exemplo de pai. Oração sem ação não tem reação de Deus. Deus me dá um emprego, acorda cedo e vai atrás. Não vai cair do céu. Deus, eu quero enriquecer.
Não tem problema nenhum. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer faculdade, você vai ser próspero. Deus não é Papai Noel, nem gênio da lâmpada, que esfrega a lâmpada e dá desejo para nós. Ação, irmão! Deus, eu quero pregar. Tá lendo a Bíblia? Deus, eu quero louvar. Tá fazendo aula de canto? Deus, eu quero ser um obreiro. Tá se capacitando? Irmão Emerson, isso é muito chato. Irmão, problema. Meu particular é com Jesus. Eu estou aqui que eu não quero ninguém no inferno. Eu quero morar com vocês no céu. A palavra é dura. Oração sem ação não tem reação de Deus. A oração é um conjunto, Cléo. Tem companhias. Tem oração, irmã, que a gente aprende com Jesus, que a gente tem que jejuar. A espécie de demônio que só sai no poder do jejum e dá. Então não adianta você só orar. Tem espécie de demônio que você tem que jejuar. Jesus fala também, orar e vigiai. Não adianta você orar e não vigiar, irmão. Não adianta você orar aqui bonitinho, o culto da oração, chega lá falar mal do pregador, que o pregador foi duro. Não, irmão. Vigia. Orar e vigiai. Oração tem conjunto, é um prato que a gente come junto com outras coisas. Às vezes comemos arroz e feijão, mas necessário a carne também. Jejua, ore. Jesus, ele desceu do monte. Chegou um pai desesperado. Senhor, ajuda o meu filho. Senhor, ajuda o meu filho. Os seus discípulos oraram, nada aconteceu. Jesus, os seus discípulos oraram. Nada aconteceu. Jesus vai repreender e dizer, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Não adianta a gente se vestir como crente, falar como crente, cantar como crente, e a gente, irmão, não abraçar o pacote. Temos que seguir na linha o que Jesus nos ensina. Para concluir, quem crer no poder da oração? Quem crer no poder da oração? Então, irmãos, que não venhamos ser cristãos fantasiosos, mitológicos. Não, irmão, sejamos verdadeiros. Quando aquele pai, ele foi pedir para Jesus libertar o filho dele, ele falou, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Não adianta orar se não ter fé. É um pacote, jejum, vigilância, fé. A gente se acostumou muito, irmão, vir para culto. Somos viciados em culto. E a gente só procura o Pai quando o calo aperta. Não é isso. É todo dia falar, Senhor, eu não mereço. Eu sou um esterco, Senhor. Eu sou um miserável pecador. Eu não passo de um móvel velho se o Senhor não me usar. Oh, Senhor, como eu dependo de Ti. Aleluias. A gente, irmãos, é manipulado facilmente com medo. As pessoas descobriram com medo. Ele faz as pessoas ficarem desesperadas e agir sem pensar. E hoje muitas pessoas adentram essas portas com medo. Ah, se eu não seguir Jesus, eu vou voltar a beber. Não, irmão. Não é isso. É falar, Senhor, não há nada melhor que a Tua presença. Que esse medo venha cair por terra. Não tenhas medo, tenha bom ânimo. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Porque quando a tempestade vem, você se desespera. Porque quando o pior vem, você procura Ele.
Mas não, que venhamos continuar na dependência dele, reconhecendo, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Que possamos orar como Davi: Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Aleluias. Hoje eu e minha esposa foi fazer uma visita. E nessa visita, irmãos, o local, a região, era totalmente desprovável. Umas casas feitas de madeira, a rua sem asfalto, sem saneamento básico. Quanto mais eu andava, eu ouvia som de pessoas ouvindo louvor. Um estava cantando: Senhor, eu amo a tua presença. Na outra casa, estava tocando a música do Lázaro: eu te amo tanto, 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 tanto. Entenda bem, irmãos, quanto mais pobres somos, mais precisamos dele. Quanto mais pobres, no sentido de não ter nada, reconhecemos que precisamos deles. Quando entendemos, irmãos, que precisamos dele e a gente tem acesso a ele, precisamos buscar a ele e a gente vai ter o necessário. Qual filho pedindo para o pai um pão, ele vai dar uma pedra. Deus sabe da nossa necessidade, mas o nosso problema é que não reconhecemos que precisamos dele, todos os dias. E ali, conversando com uma determinada pessoa, ela falou: eu tenho fé em Deus, eu sou abençoado, o que eu coloco a mão prospera. Mas se você olhar o cenário, é totalmente desprovável. Mas essa pessoa falou uma palavra: eu tenho Deus, o resto eu corro atrás. Aleluia. O fato de ele me dar fôlego todo dia, isso é a resposta da minha oração. Aleluia. Às vezes se acomodamos, irmão. Às vezes se apegamos a coisas, mas não se apegamos ao dono de todas as coisas. Às vezes se apegamos a coisas passageiras, a ofertas, mas não se apegamos à nossa herança celestial, que é lá com ele. Salomão vai escrever em Eclesiastes 2: eu descobri o sentido da vida. Não tem nada melhor que comer e beber, porque Deus nos dá condição para isso. Se não fosse a condição de Deus sobre nós, irmão, o que seria de nós? O porquê parou de orar? Orar como devia. Orar do jeito certo. Orar reconhecendo dependência. E nessa noite, com essa palavra para sua alma, eu te digo: ore a ele, vale a pena. Orar a ele é falar: Pai, obrigado por estar comigo. Obrigado, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem me oferecido. Obrigado, Senhor, Pai, pela sua dependência que o Senhor me dá. Então, irmãos, que possamos aprender a orar com Jesus. Quem ora tem resposta. Quem ora tem solução, mas tem uma regra para seguir. Não é de qualquer jeito, irmão. O nosso problema é esse. A gente acha que Deus é palhaço. Não, irmão, Deus é justo juiz. Então temos que seguir do jeito certo. Se coloque de pé,